Olá, gente. Bom dia. Eu me chamo Sérgio Batista, tá bom? Sou psicólogo clínico e estou aqui gravando esse vídeo a pedido de uma pessoa. Essa pessoa me procurou, essa pessoa anda em processo de autoinvestigação, buscando informações sobre ansiedade. Me pediu: Sérgio, fala um pouquinho sobre isso, fala um pouquinho como é o teu trabalho, essa experiência também de compreensão, de entendimento da ansiedade hoje na vida moderna, na vida das pessoas. Eu estou passando por isso e sinto que outras pessoas poderiam se beneficiar. Então vamos lá. Gente, quando nós falamos ansiedade, o mais comum é nós encontrarmos pessoas classificando os sintomas físicos da ansiedade, né? Falando do quadro sintomático, um quadro nosológico da ansiedade, e muito fortemente ainda existe um discurso de preconceito, né, de afastamento e de patologização, de patologizar, né, essa dificuldade, esse movimento de vida. É preciso compreender que a ansiedade, antes de mais nada, precisa ter um olhar mais amplo do sujeito que convive com a ansiedade como um estilo de ser no mundo, um jeito de ser no mundo, né? Então, sim, tem as questões fisiológicas, sim, tem a necessidade às vezes de usar uma medicação, sim, tem todo um quadro que, se reunido e estudado, nós podemos trazer essa palavra síndrome, sim, dentro do modelo médico. Mas é importante aqui ressaltar que o processo dos sinais fisiológicos da ansiedade são apenas problemas-função. Esses sintomas, eu tenho boca seca, Sérgio, eu não consigo respirar, eu fico uma respiração sufocante, eu sinto dores no peito, tenho medo de ter um ataque cardíaco, Sérgio, eu tenho tremedeira no corpo, Sérgio, eu nunca desligo, eu estou sempre esperando os piores cenários na vida. Sérgio, eu pareço estar num estresse contínuo. Eu gostaria, às vezes, de relaxar e de ter a sensação de que está suficiente o que eu fiz, mas não, eu fico sempre... Gente, essas questões todas relatadas são problemas-função. O que é isso? São problemas que têm a função de esconder o real problema, de esconder o real trauma, de esconder o real conflito que está por trás. Então, pelas leis da psicossomática, todo problema somático ele é fruto de um conflito emocional infantil. E caminhando um pouquinho mais na linha da psicossomática, trazendo uma compreensão sistêmica também, é muito comum eu ouvir dos meus clientes que no período adolescente, não é que surgiu, eles começaram a se perceber, a se auto-perceberem como ansiosos. Não é que surgiu, eles começaram a se perceberem ansiogênicos, preocupados com provas, preocupados com a viagem que iriam ter, preocupado com as transformações físicas no próprio corpo. E se olharmos com um olhar mais acurado, é no período adolescente que o sujeito ele está saindo dessa referência dos pais, dos cuidadores, e começando a se voltar para a vida, olhando para frente, para o futuro. Então, há aí um movimento de deixar e me afastar dessas referências que até então têm sido únicas, dos meus cuidadores, dos meus pais, e começo a olhar para o lado e começar a olhar para frente. Eu estou entrando numa dinâmica de futuro, de adulto, e a sociedade, a família, a escola, o professor te cobra isso, esse movimento de adulto, mas ao mesmo tempo o meu organismo carrega muitas referências ainda infantis. Né? Esse é o primeiro movimento que eu tenho percebido. A percepção do surgimento, né, do sujeito de si mesmo enquanto um ser com ansiedade no período adolescente. Mas se nós formos investigarmos, nós vamos nos deparar, gente, com os primeiros ciclos de vida.
Então aqui é muito importante esse sujeito começar a fazer uma autoinvestigação do seu processo de maternagem. Nesses primeiros ciclos de vida, a criança, quando ela sai de dentro da mãe, sai do útero da mãe, ela passa por uma transição para um outro meio. Assim que ela sai, ocorrem dois movimentos. O movimento de segurar. Eu seguro e trago para perto para embalar. Eu seguro e embalo. E o segundo processo é amamentar. Todo bebê passa por esse processo. O processo de segurar, do verbo seguro. Quem sofre com as crises, ataques de ansiedade, de pânico, por exemplo, são pessoas que se sentem extremamente inseguras. São pessoas que vão buscar essa segurança interna nos namorados, nos maridos, nos colegas de trabalho, nos amigos. Então, eu diria que nesse processo aqui é como se houvesse um desequilíbrio ou uma dinâmica aí atrás, lá atrás, nesses primeiros movimentos de segurança e cuidado, investigar essa dinâmica. O que é que aconteceu? Qual foi a dinâmica que ocorreu na qual essa mãe não pôde segurar e trazer para perto para cuidar? Esse, por exemplo, nos quadros especificamente de pânico. Investigar a história das relações de segurança e de cuidado desse sujeito com a sua mãe. É muito provável nos quadros de pânico encontrarmos traumas e pesos relacionados a essa dinâmica do amor materno nos primeiros ciclos de vida do sujeito, né? Então, é como se faltasse, não aconteceu, infelizmente, aquilo que seria necessário para essa criança se sentir segura, do verbo segurança. E são sujeitos que vão buscar essa segurança desenvolvendo outros recursos. Eu não posso falhar, eu preciso ser perfeito, eu não posso dar o espaço para dúvida. Ou seja, são busca de recursos de segurança que, na verdade, demandam uma grande quantidade de energia e coloca esse sujeito no mundo, diante da vida, em estresses contínuos. Lembrando pela neurociência que nós somos comandados a nível de sistema nervoso central por dois processos. O sistema nervoso simpático, que é necessário quando nós estamos em atividade contínua, lidando com o novo, com o que está na frente, contínuo, sistema nervoso simpático. E quando o organismo precisa relaxar, descansar, contemplar, sistema nervoso parasimpático. No ansioso, no sujeito ansioso, existe uma hiperfunção do sistema nervoso simpático. Quando era para descansar, para estar no cinema, para estar dormindo, esse sujeito está preocupado com os piores cenários que imagina vir pela frente, está preocupado com os afazeres, preocupado com o que não saiu muito bem. Compreende? Então, esse processo de estar sempre dentro desse estresse contínuo, é preciso se perguntar, trabalhar, se possível, uma terapia. O que é viver para você? O que é viver para você? Isso é muito importante, essa pergunta. O que é viver para você? Perceba bem, gente, nenhum sintoma ele está contra você. É como se essa falta de ar, é como se essa aceleração cardíaca, é como essas eminências de desmaio, é como se essas preocupações com os piores cenários, é como se isso estivesse dizendo: eu preciso de socorro. Olha para cá, olha para mim. Olha para a maneira como eu estou vivendo. Então, essa ideia de que existe ansiedade boa, ansiedade ruim, não. A ansiedade, ela traz muito sofrimento, claro. Ela bloqueia muitos ciclos da vida, sim. Mas no fundo, todo o processo ansiogênico, ele é benéfico.
porque é como se fosse a porta que o organismo está abrindo para pedir socorro e dizer que tem alguma coisa aqui que precisa ser consciente, ser tomado consciência. E eu diria que esses processos estão nos primeiros ciclos da vida, envolvendo as relações de amor materno, no processo de segurar, embalar e trazer para perto. Então, qual foi a dinâmica que aconteceu? Qual a história da função materna, da maternagem na sua vida, na qual essa mãe não pôde prover aquilo de que você precisava? Então, essa segurança interna, hoje na sua vida, quem precisa dessa segurança? A sua criança. Então, hoje, quem pode dar a essa criança essa segurança? Seu marido, seu namorado, seu amigo? Não. Você. Você se torna pai e mãe dessa criança agora. Você pode agora, com consciência, explicar qual foi a dinâmica investigada que você encontrou e começar a trabalhar o autocuidado. Você agora embala essa criança, você agora cuida dessa criança, você agora dá todo um suporte para essa criança e construindo ao longo da vida dela a experiência lá nos primeiros ciclos de vida que não aconteceu. Então os processos ansiogênicos, ele tem por trás traumas de um passado na relação materna do seu bebezinho, da sua criança. E vale a pena investigar isso. Jogar luz nessa dinâmica que não foi possível. Então, um ponto muito importante também para ressaltar é que nos quadros de ansiedade, toda essa sintomatologia do organismo estão dizendo que esse organismo está se preparando para atacar ou para fugir. Mas se nós levarmos isso para o quadro da patologia, nós não podemos discutir a questão existencial que acontece nesse sujeito. Então, se o organismo precisa estar em processo de alerta, de vigia o tempo todo, é que está acontecendo algo ao seu redor que você precisa estar se preparando para atacar ou para fugir. Então, dê um giro de 360 graus ao redor da sua vida. O que é aquilo que se configura como uma guerra, uma batalha que você acredita que você tem que travar? Pelo menos mentalmente falando. O que é? Porque veja bem, se o seu coração precisa estar disparado, é que ele precisa enviar o mais rápido possível uma quantidade de sangue para distribuir no corpo, para que o corpo possa agir ou fugir. Se as suas respirações são ciclos respiratórios hiperventilados, pequenas golfadas já em curto intervalo de tempo, é como se o cérebro dissesse: eu preciso de oxigênio e rápido para atacar e para fugir. Se fica aquela sensação de palidez junto com ondas de calor no corpo e ao mesmo tempo uma iminência de desmaio, é como se todos os recursos oxigenais e sanguíneos fossem para os órgãos vitais, porque você não pode morrer. Você precisa fugir ou atacar. Então, pela psicossomática, gente, nós, como não podemos morrer, a doença, ela evita isso. A doença é para que nós não morremos e nem fiquemos loucos. Ela nos tira desses caminhos. Então, a doença, ela é um portal. Ela está enviando uma mensagem. A doença, ela está te convidando a olhar para as dinâmicas possivelmente inconscientes que você está vivendo hoje na sua vida. Então a doença, ela é uma mensageira. A doença, ela está falando algo, ela está revelando algo no seu sistema, na sua existência que você precisa olhar. Então, nos quadros de ansiedade, não fiquemos só no tratamento dos sintomas, porque ajuda muito, é importante em alguns casos, principalmente os quadros mais graves, mas isso vai aliviar os sintomas. Isso não vai descobrir qual a causa, qual o trauma que está por trás dessa relação, onde eu estou o tempo todo alerta. Eu gosto de falar isso para alguns clientes. Qual a função de um vigia? Não pode dormir. Não pode baixar a guarda. O vigia tem que estar o quê? O tempo todo vendo o que está acontecendo aqui, qual é a ameaça que pode surgir de repente,
Então, se você se encontra num estado de alerta, se você se encontra nesses estados físicos, o que seu organismo está dizendo? Eu preciso estar preparado para atacar e fugir. E o que é hoje na sua vida que se configura como um ataque? O que é hoje na sua vida que se configura como uma batalha que você acredita que você precisa travar? E essa batalha, ela é fruto de que ciclo de vida? A partir de que ciclo de vida você começou a se voltar para esse tipo de batalha? O que aconteceu na tua vida? Como você estava na vida? Como era o meio ambiente ao seu redor? Por quais ambientes você foi se desenvolvendo dessa maneira, com a sensação de que aquilo que estava por vir é sempre perigoso? Então, esse trauma infantil, as crenças, a maneira como você registrou esse trauma infantil, você vai levar para o resto da vida. Se você acredita que viver é estar preparado para o pior, as relações vai ser isso. Eu vou me preparar para o pior. Os seus trabalhos vai ser isso. Eu vou me preparar para o pior. Os seus processos de construção de amizade vai ser isso. Eu vou me preparar para o pior. Daqui a pouco isso aqui vai desabar. Ou seja, essa interpretação, essas crenças que você registrou lá no trauma infantil, você é capaz de levar por 30, 40, 50 anos esse jeito de acreditar, de perceber, de sentir, de pensar a respeito da vida. Isso aqui merece ser investigado nos quadros de ansiedade, tá bom? Eu espero ter ajudado a compreender uma dinâmica um pouco mais profunda a respeito dos quadros de ansiedade, gente. Um abraço e quem quiser sugerir alguma temática, alguma questão, quem me conhece ou quem tiver acesso por outra pessoa, manda por aqui. Se a gente tiver condição, a gente fala um pouquinho. Abraço, tchau.